Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos tratando nesse canal sobre vida com Deus, espiritualidade, a importância, o papel do Espírito Santo na vida do discípulo de Jesus. E como sempre nós falamos sobre discipulado, eu gosto muito desse assunto. Eu penso que é um dos assuntos urgentes e centrais no cristianismo, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós recebemos esse chamado de Jesus de sermos discípulos e irmos e fazermos outros discípulos dele. E nós aqui estamos nessa série trabalhando o livro do pastor John Stott, O Discípulo Radical. Ele trabalha nesse livro 8 características que devem ser encontradas na vida de um homem e de uma mulher que de fato seguem Jesus, de fato e de verdade. E nós já trabalhamos aí alguns capítulos, já falamos aí em primeiro lugar sobre a questão do inconformismo, não tomar a forma do mundo. O segundo capítulo, segunda característica, semelhança com Cristo. Depois nós trabalhamos a questão da maturidade e hoje o capítulo 4, né, esse vídeo é sobre o capítulo 4 do livro. Essa quarta característica tão importante que o pastor John Stott coloca, que deve ser encontrada na vida de todo discípulo de Jesus, é o cuidado com a criação. Olha só que interessante, né? Quando a gente pensa no discipulado, às vezes a gente faz uma ligação na nossa cabeça de questões que são dentro, né, da igreja, dentro do ambiente da igreja ou dentro da nossa casa, no sentido de que o discípulo ele deve ter o estilo de vida de Jesus, ele deve ter as características, né? Jesus é manso e humilde, e aí eu devo ser assim. Mas muitas vezes a gente esquece que o discipulado ele vai extrapolar aí apenas qualidades que são emocionais, qualidades que são que fazem parte aí do nosso cotidiano, né, do nosso comportamento. E ele coloca, né, essa capacidade vinda de Deus. Ele vai basear aqui no livro, né, sobre essa questão, esse cuidado com a criação como um mandato divino para nós. Então vamos lá, como a gente tem feito aí nos outros vídeos, vamos fazer alguns destaques aqui. Ele já começa dizendo que a Bíblia nos diz, né, que eu vou fazer a leitura do livro, a Bíblia nos diz que na criação Deus estabeleceu para os seres humanos 3 tipos fundamentais de relacionamento. Em primeiro lugar, com Ele mesmo, pois Ele fez o homem à sua própria imagem. Em segundo, entre si, pois a raça humana é plural desde o princípio. E em terceiro, para com a boa terra e as criaturas sobre as quais Ele estabeleceu. Então o pastor Stott está dizendo, a Bíblia mostra que para que você viva bem, você tem que ter, em primeiro lugar, vida com Ele. Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Nós somos chamados a viver em comunidade, em comunhão. Pode ser que alguém aí goste de uma vida solitária, mas de viver aí no meio da selva amazônica sozinho, ou talvez num deserto, né, longe, sem vizinho. Às vezes as pessoas até brincam, né? Ai, que sonho, morar lá numa ilha deserta, sem ninguém para me atormentar. Mas nós fomos criados, né, para viver em comunidade. Então você, como discípulo, você tem que aprender também a lidar, né? E quando a gente fala dessa característica de lidar, né, entre si, entre os seres humanos, você vai ter que aprender muitas vezes, né, a perdoar, aspectos muito importantes do Evangelho, né, a considerar, a caminhar junto, a ter consideração pelo próximo. Tudo isso a gente tem que aprender. E ele coloca também, né, em terceiro lugar aqui, para com a boa terra e as criaturas que Deus estabeleceu. E ele diz também nesse início que esses 3 relacionamentos foram afetados pela queda. Então, quando a gente pensa em uma vida restaurada pelo Senhor, a gente tem que considerar, tem que levar em consideração a questão da criação também, né? E ele coloca 2 textos como sendo muito importantes, textos bíblicos que vão falar sobre isso. O primeiro é o Salmo 24:1, onde o salmista diz, ao Senhor pertence a terra. E ele também fala do Salmo 115:16, e a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então qual é que deve ser a nossa atitude em relação à terra, né? Ele diz que nós precisamos entender, né, que faz parte do nosso discipulado esse cuidado, que se eu não tiver nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de cuidado, de zelo em relação à restauração também do mundo, da natureza,
Se eu não tiver esse tipo de cuidado, o meu discipulado ele vai estar incompleto, né? Ele faz uma afirmação aqui, as afirmações de que ao Senhor pertence a terra e a terra deu a ele aos filhos dos homens, se complementam, não se contradizem. E aí, nesse capítulo, que não é nem um capítulo assim tão comprido, talvez um dos mais curtinhos do livro, ele coloca algumas lições fundamentais, né? Então, uma coisa é eu falar para você que você tem, como discípulo de Cristo, como um homem, como uma mulher temente a Deus, que ter um cuidado com a criação. O segundo é, tá, mas como é que eu faço isso? Qual que tem que ser a minha relação com a natureza? Aí ele coloca, em primeiro lugar, devemos evitar a deificação da natureza, né? E ele diz, esse é o erro dos panteístas que unificam o Criador e a criação, dos animistas que povoam o mundo natural com os espíritos e do movimento Gaia da Nova Era que atribuiu os processos de adaptação, ordem e perpetuação da natureza a ela própria. Então ele diz assim, em primeiro lugar a gente deve evitar a deificação da natureza, achar que a natureza é Deus, a mãe natureza, né? Como as pessoas costumam dizer, como se ela tivesse por ela mesma o poder de ter se criado, de ter sido gerada pela força dela mesma, sem uma força superior. E ele diz, né, tudo isso é confusão. Você olhar para a natureza dessa forma, são confusões e insultos ao Criador. Então ele diz, olha, muito cuidado para que como cristão você não faça isso. Uma coisa muito importante é você contemplar a natureza. Eu moro aqui na cidade de Botucatu e aqui nós temos muitas paisagens bonitas, cachoeiras, trilhas maravilhosas para a gente fazer. E como é bom você sair e você perceber os tucanos voando, né, os pássaros, né, o sabiapoca que tem aqui perto de casa. Aí, como é gostoso quando você está junto de alguém que conhece um pouquinho mais e fala, olha, esse canto é do pássaro tal, e você dá glórias a Deus por isso. É diferente de você olhar para este aspecto, para esta criatura e achar que ela é uma divindade. Então, em primeiro lugar, evitar a deificação da natureza. Ele coloca, em segundo lugar, nós devemos evitar o extremo exposto, que é a exploração exaustiva da natureza. Você tem textos no Antigo Testamento dizendo sobre orientações quanto a deixar a terra descansar, né? Em determinados períodos, você tem isso lá no Antigo Testamento, e você precisa, né, entender que, como o pastor Stott diz, né, é verdade que Deus comissionou a raça humana para dominar sobre a terra e sujeitá-la, Gênesis 1, 26, 28. Porém, seria um absurdo imaginar que aquele que criou a terra entregou a nós para que fosse destruída. Às vezes a gente usa uns exercícios de lógica, e a gente faz muito bem quando a gente usa de uma maneira correta, para entender o amor de Deus. A gente, só um parênteses aqui, eu estava no encontro com a minha igreja um dia desses, e uma irmã disse, olha, às vezes a gente não para prestar atenção, mas a Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. E a gente nunca vai entender este de tal maneira. E aí eu disse para ela, olha, vou fazer um exercício de lógica. Se Deus nos amou, né, assim de tal maneira, e a Bíblia diz também, Deus nos amou enquanto éramos pecadores, quanto mais agora que nós estamos sob, né, os méritos salvíficos do Senhor Jesus Cristo. Deus nos ama. E assim Ele também ama a sua criação, a natureza. Então é muito legal essa frase, né? Seria um absurdo imaginar que aquele que criou a terra entregaria ela a nós para que fosse destruída. Então ele diz, olha, cuidado para não achar que a natureza é Deus e evite o extremo exposto também, que é a exploração exaustiva da natureza. Ele coloca um terceiro ponto, né, no nosso relacionamento com a natureza, que a gente deve prestar atenção. Ele diz assim, o terceiro relacionamento correto entre os homens, os seres humanos e a natureza, é o de cooperação com Deus. Então Deus nos deu a natureza e nos fez para que a gente pudesse sujeitá-la, dominá-la, mas não destruí-la, como a gente viu no ponto anterior. E nesse terceiro ponto ele diz, é um chamado nobre para cooperar com Deus no cumprimento dos seus propósitos, para transformar a ordem criada de forma que agrade e beneficie a todos. Assim, o nosso trabalho é ser uma expressão de adoração, já que o cuidado com a criação refletirá, né, o amor pelo Criador. Então é um capítulo muito interessante que vai abrir a sua cabeça no sentido de que para que eu seja um discípulo
saudável, para que seja um discípulo, como o texto está dizendo, radical, no sentido de eu arregaço as mangas mesmo e eu quero ser reconhecido como esse homem, como essa mulher de Deus, eu vou ter um cuidado diferenciado com a criação. E até nas pequenas coisas. Às vezes você está andando numa avenida aí na sua cidade e o carro para no farol e o camarada pega lá uma garrafa PET, né, ou uma lata de cerveja e de bebida e joga lá no chão, joga na rua. E você começa a perceber que uma pessoa que está agindo assim, ela não tem cuidado com nada, né? Ela não tem este zelo pela criação, né? E as pessoas são levadas a um consumismo que o pastor Stott já disse em capítulos anteriores, né? Ele falou assim que o consumismo é um dos grandes problemas quando nós falamos sobre a característica do discípulo radical, o inconformismo, você não tomar a forma das coisas. A gente tem que trabalhar, né, essa questão no nosso coração. Ele vai dizer o seguinte, caminhando para o final do capítulo, ele vai colocar depois informações que falam sobre a crise ecológica, né? Coloca alguns dados aqui que a gente precisa entender que o livro já tem alguns anos, a gente precisaria dar uma atualizada, mas ele diz assim, o que o discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? E ele coloca uma citação aqui, deixa eu ver o nome de quem. Ele coloca uma citação de um autor também chamado Chris Wright, né? E ele diz o seguinte, Chris Wright deseja também ver um número crescente de cristãos incluindo o cuidado da criação no seu entendimento bíblico de missão. Então, Chris Wright, ele escreve muito sobre a questão da missão do povo de Deus. Eu acho que até tem um livro, no meio desses que você está vendo aí atrás, tem um livro do Chris Wright, que fala sobre a missão do povo de Deus, né? E ele está dizendo, e também se baseando, e também fica a dica aí para você ler esse autor, que também vai falar sobre a importância que o cristão tem que ter em relação à criação. E na citação, eu vou ler o Chris Wright, ele diz assim, no passado os cristãos eram instintivamente interessados nas grandes e urgentes questões de cada geração. Isso inclui os males causados por doenças, ignorância, escravidão e muitas outras formas de brutalidade e exploração. Os cristãos têm defendido a causa das viúvas, dos órfãos, dos refugiados, dos prisioneiros, dos doentes mentais, dos famintos e mais recentemente têm aumentado o número daqueles comprometidos em fazer da pobreza passado, né? E aí o Stott ele vai encerrar o capítulo dizendo assim, desejo ecoar a eloquente conclusão de Chris Wright, e ele vai colocar mais uma citação. É totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, olha que interessante, hein? Que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre, e realmente considerando seus estilos de vida esbanjadores e por demais consumistas, conspiram contra isso. Deus deseja que nosso cuidado com a criação reflita nosso amor pelo Criador. Eu quero encerrar dando uma ênfase nessa última frase dessa citação de Chris Wright. Deus deseja que o nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador. Pergunta, isso tem sido uma preocupação na minha vida? Ou eu também tenho sido como um destes filhos de Deus que não demonstra preocupação, né, com a criação do Senhor? Ele termina com Deuteronômio 10:14, é a última linha aqui do capítulo no livro. Ele diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então você vai, olhando para esse livro, você vai aprender que se você quer ser um homem que de fato agrada a Deus, se você é um homem, uma mulher que de fato se enxerga como um servo de Deus, como alguém que foi redimido, trazido das trevas para a sua maravilhosa luz, o cuidado com a criação, ele vai ser uma pauta na nossa agenda, ele vai ser uma preocupação na nossa mente, para a gente trabalhar. E a gente vai entender então que o discipulado, ele não significa apenas a minha relação com os irmãos da igreja, ou com uma meia dúzia de amigos que eu tenho, mas ele engloba tudo, engloba a nossa vida, engloba a simplicidade, engloba a questão de eu não ser consumista, né, de eu ter cuidado, né, com o descarte das coisas, da reciclagem, tudo isso deve ser assunto
para a gente trabalhar e para a gente, nas nossas comunidades locais, nas igrejas locais, a gente perceber como que nós podemos fazer, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que a gente possa continuar. Continue conosco aqui. A gente está soltando um vídeo por semana e semana que vem a gente solta outro falando de outra característica que o pastor Stott diz que o discípulo radical ele deve ter, ele deve viver e assim mostrar que ele ama o seu Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua igreja, que Ele te dê dias abençoados na sua presença. Deus o abençoe.